nome é Márcia, eu tenho 45 anos, sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, e estou residindo em Santo Antônio do Rio Abaixo já há 4 anos. Em um texto que eu escrevi há pouco tempo, fala-se sobre o sonho de criança se realiza. E o meu trabalho hoje é o sonho de criança que está se realizando, concretizando, né? Eu me lembro que com 9 anos de idade eu vi uma reportagem na televisão de uma senhora que fazia tintas com terra, à base de terra, e pintava seus quadros, né, com essa tinta. E a partir desse momento eu comecei a imaginar, né, fazendo a mesma coisa. Mas a vida me levou para outros lados. Eu casei, né, tive 2 filhos, o Mikael com 22 e o Johan com 8 hoje. E a minha vida foi levada para outro lado, mas o sonho de criança ficou adormecido, ele não morreu. Eu acho interessante que às vezes, quando a gente se torna adulto, a gente acha que os sonhos não se realizam, a gente esquece, né? Mas no meu caso, hoje eu posso dizer que os sonhos de criança se realizam sim. Então foi a partir desse vídeo, dessa reportagem que eu assisti, que tudo começou. Então há 5 anos atrás, eu ainda estava na cidade de Bom Despacho, comecei a me despertar mais para esse lado artístico, apesar que dentro da minha família, essa veia artística, né, pro lado do artesanato é muito forte. O meu avô, ele educou seus filhos através do artesanato, ele era um artesão, ele trabalhava com sola, né? Eu lembro do cheiro da tenda, daquela sola ali curtida, né? O couro curtido, era um cheiro muito forte. Eu falo assim que a minha memória afetiva, a minha memória eu consigo sentir, sabe? Novamente esse cheiro. Era misturado aquele cheiro ali, ele fumava, então se misturava esses cheiros e eu falo assim que eu sinto muita saudade quando me vem a lembrança. Ele fazia arreios de cavalo, ele fazia chicote, ele fazia muitas coisas, né, a partir desse material. Então um dia, conversando com a minha mãe, de onde a gente puxou isso tudo? E nós lembramos que o meu avô, ele era um artesão. Lembro também da minha mãe na máquina de costura fazendo palhaços para poder vender de tecido, para ajudar em casa. Ela é uma excelente hábil no crochê, fez muitos bicos também de crochê para vender, de pano de prato, e faz um tricô para criança maravilhoso. Então, fora que também, né, a música está impregnada em nós. A música, ela já vem do lado do meu pai. Também da minha mãe, mas o meu pai, ele é um sonhador, sabe? Ele fala que ele ainda vai ver os filhos todos reunidos, tocando todo mundo junto, né? Então, assim, a música, nós somos autodidatas, não entramos em escola, nós aprendemos um observando o outro. A minha mãe, mas a minha tia, elas são da Bahia e elas eram conhecidas na adolescência como as Irmãs Araújo, porque elas saíam de igreja em igreja cantando na adolescência. Então, assim, a arte, ela, tanto do lado da música quanto do artesanato, é muito forte. Então, nós fomos agraciados, todos na família. Não tem o que não cante, não tem o que não faça alguma coisa dentro da arte. Em 2021, se eu não me engano, eu vim para Santo Antônio, em janeiro, né? E aqui eu comecei a ter mais esse interesse sobre a questão de tirar, né, a tinta da terra, da pedra, e como nós estamos cercados por uma região cheia de minério, cheia de terras, argilas, então que era o cenário ideal para começar a fazer o sonho de criança começar. Eu comecei a catalogar algumas pedras daqui, ganhei algumas argilas e comecei a fazer, né, um diário. E nesse diário eu comecei a colocar a minha experiência, né? A princípio eu
comecei a usar cola PVA, né, misturado com água e tinta, com o pó, o pigmento, mas aos poucos eu comecei a melhorar o curso, fiz 2 cursos, através do curso hoje a minha base da tinta, ela já é de uma aquarela, né? Não chega a ser uma aquarela profissional, mas é uma aquarela que eu consigo trabalhar. Os meus desenhos, eu até então, era sempre um trabalho muito lúdico, muito colorido, com muita tinta artificial que a gente tem. E eu quebrei a minha mão esquerda, eu não podia mais fazer os meus trabalhos com papel machê, né, as minhas esculturas. Eu não podia mais fazer e eu comecei a ficar entediada. Foram 4 meses de recuperação e eu não sabia mais o que eu fazia, né? E resolvi rabiscar, a ver vídeos, a estudar desenhos, e foi aonde que nasceu a minha primeira pintura. Foi em 2022, em janeiro de 2022. Esse foi o primeiro rosto que eu fiz, que eu pintei. Isso aqui é tinta guache. E na hora que eu vi que eu tinha feito isso aqui, eu não acreditei, porque eu achava que eu não ia conseguir desenhar nunca na minha vida, ainda mais rosto, né? E a partir daí eu não parei mais de desenhar. E eu venho retratando o meu trabalho através dos rostos das mulheres. Eu costumo falar assim que cada uma delas tem uma personalidade, tem um jeito, uma maneira de pensar, um traço do rosto diferente umas das outras, mas elas não deixam de ser mulheres. Então eu tento passar exatamente isso. Podemos ser diferentes nas questões físicas, mas nós somos mulheres. A importância disso para mim é muito forte, porque até então vem também um outro lado da questão de ser educada. Eu fui educada no meio de muitos homens, uns traços característicos de muitos homens, então assim a gente se torna uma pedra, vamos dizer assim, né? E esqueci dessa essência do lado feminino de ser. Então eu acho que eu trago nos meus desenhos hoje justamente esse lado meu, esse lado feminino, sabe? E a minha arte é totalmente voltada a uma arte reciclada, né? Porque a minha base é feita com papelão e papel, e a técnica do papel machê com a papietagem. E eu monto, né, essa estrutura no quadro, faço um quadro e a partir daí eu vou aplicando as terras. Algumas só são as aquarelas mesmo, feitas com a terra, ou a própria terra grossa misturada ali com a goma arábica, né? Meu último trabalho foi justamente feito a partir dessa tinta que eu fiz de um curso, foi um autorretrato meu que eu fiz, foi o meu último trabalho. E foi totalmente assim diferente daquele outro trabalho rústico, igual a Madalena. A Madalena, eu falo assim que a Madalena nasceu e eu olho para ela hoje e vejo a Madalena assim, me observando. Quem é você? Como você está hoje? Os olhares das minhas meninas são esses olhares melancólicos que querem dizer alguma coisa, mas muitas das vezes ficam calados. Então eu acho que é isso. Sabe, o sonho de criança se tornou realidade. Posso até não ficar famosa, mas eu acredito assim que se existe um Deus, como eu creio que Ele existe, Ele tem me dado essa oportunidade de viver o sonho de criança. E eu espero que outros também. Tem até mais um que aconteceu agora há pouco tempo, que era sonho de criança, que era ser professora. E hoje eu estou lecionando. É um sonho de criança também. Então não deixe de sonhar, não acredite nos sonhos que eles se realizam.